Vanusa, como eu posso preparar minha casa? Quais seriam as dicas? As dicas são as melhores. Agora, não é qualquer profissional que a gente chama para falar sobre esse assunto, não. Hoje nós queremos dar dicas de bem-estar. Bem-estar, bem morar. Por que não? Porque se você mora bem, você vai estar no bem-estar. E se você se sente bem nesse ambiente, é porque esse ambiente está aconchegante, está gostoso para você morar e para você também trazer visitas. Ser aquela anfitriã à altura. Hoje nós convidamos a arquiteta e também urbanista Aide Ferreira. Nossa, eu estou feliz de estar te recebendo aqui. Eu também, querida, muito. Muito feliz para a gente falar de um assunto que eu acho que nos últimos tempos nunca se falou tanto. Ambiente. Você que é uma mulher que conhece muito bem um lugar aconchegante, como preparar um espaço, como preparar um evento, como receber as pessoas, como ter uma casa gostosa para você se sentir bem. E você sempre foi essa mulher acolhedora de estar num ambiente e querer ele para se viver, mas também para receber as pessoas que você ama. E para a gente ter um ambiente aconchegante, eu acredito que nada melhor do que as dicas de uma profissional à altura. A gente vê aqui no telão que a gente trouxe algumas dicas e algumas formas da gente deixar um ambiente preparado para você viver bem, para você morar bem, mas também para receber bem, né, Aide? Essa sempre foi assim, esse sempre foi o ponto-chave para você. Na minha profissão, muitos anos como decoradora, depois como arquiteta e urbanista, sempre a minha prioridade foi focar em fazer casas únicas, acolhedoras, com alma, e que as pessoas pudessem viver. Eu digo sempre que a gente precisa ser do clube do bem viver, porque viver bem começa por morar bem, né? Então, para se ter uma casa bonita, não é especificamente, as pessoas têm uma ideia muito preconceituosa de ter uma casa bonita, né? Então, as pessoas acham que ter uma casa bonita é, por exemplo, comprar móveis lindos, de conceito. Hoje, em termos de tendência para decoração, são os móveis de design, que são móveis feitos à mão, exclusivos, né? E que são obras de arte, né? Como antes a gente só botava telas, hoje botar um móvel é como se botasse uma obra de arte, é uma cereja do bolo, é uma pérola, né? E às vezes a pessoa acha, não, mas eu tenho que construir uma casa nova, eu tenho que fazer... comprar móveis bacana para eu morar bem. E não é verdade. Tanto é que hoje no mundo inteiro desponta várias pessoas, arquitetos, que trabalham nessa linha de fazer com que a casa seja única, né? Por exemplo, Portugal tem uma pessoa que ela só reforma casas antigas e fazem verdadeiros paraísos. Então, hoje a casa, para ser um paraíso, não necessariamente é coisa nova, mas o toque, o acolhimento, a beleza, a harmonia e, sobretudo, a ordem. Olha só todas as dicas que ela já passou aqui só na apresentação dela, né? A gente imagina que todo esse olhar, na verdade, vem recheado de momentos bons, de momentos bem vividos, de bem-estar, mas mais do que isso, olhar o dia a dia de uma forma diferente, mas acompanhando a tendência. Você sempre foi essa mulher, de observar os espaços e entender que esses espaços, eles falam por si só, desde que você saiba organizar direitinho. E aí vem aquela perguntinha, por que repensar, né, no visual, por exemplo, de uma repaginada ou até mesmo de uma sala de estar é importante? Porque hoje, depois que a gente passou, né, esse período tão doloroso que foi a pandemia, né, que eu digo sempre que Deus não permite nada se não for para o bem maior, eu acho que foi o momento de sacudir as famílias para o valor da família, para o valor de estar junto, né? Não é à toa que Jesus usava uma mesa para reunir os apóstolos e fazer a Eucaristia, ou comungar aquela ideia, comungar a fé, comungar com o divino, né? Então, a nossa casa tem que ser isso. Então, agora, por exemplo, sala de visita não é mais sala de visita, aquela sala intacta, que algum dia chegava uma pessoa e você recebia, né? Que, aliás, em outras culturas, em outros povos, como, por exemplo, mineiro gosta de receber na cozinha, na beira do fogão, sentado na mesa, né? Mas, de modo geral, uma tendência que começou na França, né, com toda aquela etiqueta francesa de Luís XV, é que as salas deveriam ser muito glamorosas, né?
como que eu digo, de enfeite. E reservada para momentos muito especiais, aquele momento único. Eu me lembro que na escola que eu estudava tinha uma sala chamada Sala VIP. Essa sala só era usada quando vinha presidente da República, ministros, né, que sempre eram recebidos na escola doméstica, e a gente tinha essa sala que usava. Hoje não. Hoje as salas precisam ser de convivência, salas para que a gente usa, para que a família use e que qualquer pessoa chegue e se aconchegue, como se estivesse na beira de um fogo. Tanto é que nos projetos novos que a gente faz, normalmente a sala de visita está ligada a uma cozinha gourmet, né? Ou numa varanda, uma cozinha gourmet, ou abre-se a cozinha para a sala de jantar e de visita, e há um fluxo mais harmonioso ali. Então, a sala precisa ser um lugar para assistir televisão, para fazer crochê, para ler, para trabalhar. A gente pode botar uma mesa de escritório no meio da sala. É sentir prazer de estar em casa. Às vezes o marido está assistindo televisão, mas você quer escrever, quer organizar seu programa, quer responder um e-mail, e você faz isso. Não cada um num canto como antigamente, que as pessoas chegavam, às vezes, para dormir. Passava o dia na rua, saía para a noite quase todo dia. Então, esse período teve um lado muito positivo. Teve uma transformação de pensamentos, de trazer as pessoas para casa. Então, hoje, o ponto alto de uma casa é uma sala de convivência, que pode estar nessa sala de convivência, inclusive, uma cozinha. Aide, você imagina ou você tem a certeza de que nesses 2 anos que nós estamos enfrentando esse momento e que muitas pessoas tiveram que sair dos seus trabalhos e voltar para dentro de casa, que muitas se perderam e entenderam que a casa estava meio que largada? Estava. Olha, eu nunca trabalhei tanto como na pandemia. Eu acredito, né? Aide. Eu sempre gostei de repaginar como uma forma de ensinar para as pessoas que fazer decoração, morar bem, viver bem, não é uma questão só de poder aquisitivo. É uma questão de entender de organização doméstica, de ter bom gosto, de a casa contar história, ter memórias afetivas, né? Você se cercar do que é belo. Então, uma casa, quem gosta de casa, como eu gosto, então eu tenho um jardim, que eu chamo um quintal quase, mas tem algumas flores que eu planto, folhagem, quando não eu vou na casa das amigas, ou vou passando na rua, paro o carro, pego folha para levar para mim, passo no supermercado, compro flores, porque a casa precisa estar sempre fresquinha, sempre, porque as flores, ou uma folhagem, ou uma planta, que agora, você viu como voltou a moda? Nossa, demais! Toda casa tem samambaia, tem jiboia. É vida, né? Muita, porque e isso você já cuidava há muito tempo. As plantas, elas têm um poder, que são seres vivos, de purificar os ambientes, de curar os ambientes. Então, hoje é essa coisa de ter, não é só a casa arrumada, é as gavetas arrumadas, é um roupeiro arrumado, é um lavável que a cliente, uma visita chega e diz, nossa senhora, parece que estavam esperando, né? Aquela coisa cheirosa, acolhedora, né? Aide, o que torna uma casa aconchegante? É, sobretudo, o ponto de harmonia, né? Eu digo que a decoração não é uma questão de luxo por luxo, não é uma questão de móveis, de grife. Eu conheço casas maravilhosas nos Alphaville da vida que não tem a menor ordem. Tem coisas bonitas, mas elas não têm acolhimento, nem têm memória afetiva. Ela poderia ser uma loja, ela não é uma casa, porque uma casa, para ela ser casa, ela precisa ter alma. É preciso que as pessoas habitem aquela casa, que as pessoas contem história, que a pessoa já esteja cercada daquilo que elas amam, como a foto de uma pessoa, um livro, uma revista, um jarro com flores, entendeu? Uma peça que foi da sua avó, que está no meio de um monte de coisa bonita, de coisas novas, mas está lá aquele pratinho, aquela peça de cristal, aquele murano, né? Muito bom. Você percebeu que as pessoas estavam com a casa muito desorganizada? Quadros onde não deveriam estar, peças de decoração onde não deveriam estar, um ambiente não tão harmônico. Hoje, a gente percebe que as pessoas chegam e dizem assim, nossa, eu cheguei hoje numa casa e senti tudo muito leve. Essa sensação que tem que ser passada? Sensação. Porque, na verdade, a gente não... A casa, ela precisa... Existe um Xing. A gente, quando estuda Feng Shui, a gente tem um Xing. É uma energia que ela precisa entrar e ela precisa sair. Então, ela circula na casa. Então, a casa tem que ter abertura, tem que ter janela, tem que fazer essa energia fluir. Tem que ter luz, né? E essa energia, ela só flui
se houver esse ponto de harmonia, esse toque de harmonia e de aconchego. E esse aconchego, ele se faz pelo toque de você colocar isso para cá e esse para lá. Então, o que acontecia? As pessoas estavam morando muito mal, porque ela passa uma vida com os quadros no mesmo lugar, ela passa a vida com o buffet no mesmo lugar. Eu tenho um hábito, assim, e aconselho todos vocês a ter sempre esse hábito de mudar as coisas de lugar, só que não é fácil. Encontrar o ponto de harmonia requer experiência, sensibilidade espiritual mesmo, para você perceber os ambientes, tocar. Então, às vezes as pessoas assim, mas eu não vou chamar um decorador porque é caro, vou chamar um arquiteto para decorar, e é uma coisa barata. Eu faço todo ano promoções de repaginar, que você não compraria uma roupa com aquele dinheiro, entendeu? Interessante. Se comprasse uma roupa para ir a um evento, você gastaria talvez 4 vezes o valor de um repaginar. Mas você chama um profissional, ele vem com a equipe, como eu vou, levo pessoas para mover os móveis, levo gente para não esperar, que às vezes a pessoa não tem empregado, não tem ninguém perto para me chamar, então já levo pessoas da minha confiança e eu arrumo, desde tudo, assim, da porta, onde ela quiser que eu arrume, eu coloco todo a ordem, né? Nossa. Eu lembro que agora eu fiz uma casa de uma médica que eu fui repaginar, ela tem uma grande clínica em Teresina, mora numa cobertura duplex, tinha acabado de mudar, mas a casa estava sem alma, estava sem vida, né? Era aquela coisa que você chega, joga uma correspondência, joga uma máscara. Ela não estava conseguindo organizar, ela não tinha as técnicas. Não tinha essa técnica. Então tinha uma coisa em cima, era uma máscara jogada, era uma chave por cima dos papéis, e as coisas, tinha muita coisa boa, mas não estava no lugar certo, né? Precisava ter um chi mesmo, uma energia nova, né? Então eu fui fazer, e eu achei muito engraçado, porque eu levei algumas peças de uma loja de decoração, tinha murano, tinha tela, quadro, mas a coisa mais importante que ela achou, mais bonita, foi eu ter arrumado 2 caixas que estavam guardadas dentro de uma gaveta, feita de maceteria, que era aqueles pedacinhos, toda trabalhada. É uma peça que, inclusive, tem um filme que uma mulher passou uma vida fazendo uma peça para o marido, uma caixa daquela com um pedacinho de madeira para dar aquele desenho, né? Então, eu sabia o valor daquela peça, ela talvez não sabia que valor era uma peça de Talvez arte. Se fosse outra pessoa não tivesse dado o mínimo valor. Eu coloquei ela num canto que eles costumavam botar máscara, chave, e numa caixa eu coloquei as máscaras limpas, novas, dentro do saco, dentro da embalagem, as máscaras, e na outra caixa eu coloquei as correspondências e arrumei um lugar para botar as chaves. Para ela, aquilo ali, nossa senhora, eu nunca pensei de poder botar máscara. É o que parece pequeno que se torna enorme para cada pessoa, porque tem um sentimento, tem um valor. Eu não tirei ali do lugar, quer dizer, eu coloquei no mesmo lugar que ele botava, mas tinha os organizadores, que eu chamo que caixa, são organizadores de ambiente. Então, né? Como um lavabo, uma sala, um escritório, você tem que ter caixas organizadoras, porque as coisas assim, aleatoriamente, principalmente coisa miúda, um grampeador, um perfurador, eles precisam estar organizados numa caixa para não ficar feio, né? Para ter harmonia. Então podemos dizer que não precisa você jogar fora peças que você de uma certa forma tem um certo sentimento. Na verdade, dá para repaginar. Nunca deve jogar fora, porque as coisas, elas têm alma, elas têm energia, elas contam uma história. E na vida da gente, se a gente não tiver passado, se a gente não contar história, se a gente não se cercar de memórias afetivas, a gente não encontra felicidade. Os budistas diziam que as pessoas que não sabem cultuar os seus antepassados, dificilmente elas conseguem o ápice da felicidade, porque elas estão em débito com aquelas pessoas. E cultuar esse antepassado, às vezes é ter um porta-retrato, é ter uma caixa, é ter uma xícara antiga dentro de uma cristaleira, é ter uma sopeira, são detalhes, são coisas, às vezes é de uma comadre, é de uma irmã, é de uma avó, sabe? Eu tenho uma cristaleira lá com uma opção de louças bem antiga da minha avó. Aquilo me aconchega. Sempre que eu passo que olho, eu sinto assim o amor dela, o carinho dela, né? Como começar a fazer, então, essa mudança dentro de casa? Relacionado, por exemplo, a fotos de família. Dizem que as fotos, quando são suas, devem ser colocadas em quartos. E quando elas são da família, aí sim você pode distribuir num ambiente onde todos vejam. Isso é verdade, Aide? Isso é verdade. Às vezes, antigamente a gente usava muito porta-retrato.
Ultimamente eu estou abstendo os porta-retratos e colocando as fotos na parede, porque elas ficam quietas, né? Elas, no porta-retrato cai, sai do lugar, aí na hora que você vai limpar não vai, fica aquele montoado. Então, às vezes eu pego um cantinho da parede e coloco, às vezes até os porta-retratos eu faço eles virarem quadro, né? Nossa. Então, a forma de você compor os quadros, as fotografias, isso dá um tchan na casa muito grande, né? Uma energia muito grande, né? Às vezes, por exemplo, tem uma grande arquiteta, né, de Portugal, que eu vou comentar isso que é interessante, comprou uma casa antiga para reformar e sabia que ela ia fazer uma casa única para a família dela, com alma, que aquela casa ia ter toda porque tinha uma escada maravilhosa, um janelão de cima a baixo, que iluminava a casa inteira, porque é aquele janelão que vem de cima a baixo, né, por todas as salas, uma casa bem portuguesa mesmo, né? E uma pessoa comentou no perfil dela que realmente que ela levasse um exorcista, porque com certeza a casa tinha um monte de alma, né? E na verdade as pessoas têm esse preconceito de achar que uma casa velha, que já morou alguém, tem alma, mas acontece que o amor, ele cura, ele salva e ele liberta. Se você pega alguém para decorar, ou se você arruma aquilo do seu jeito, com amor, faz uma reforma, coloca os teus móveis, leva teus móveis e rearruma todos eles no lugar, se você não sabe, pesquisa ou chama alguém para arrumar, você já curou, entendeu? Muito bom. Agora sim, como urbanista e como arquiteta, nos últimos tempos, tantas plantas, tantas flores, todo mundo muito apaixonado e você é uma mulher que entende muito bem desse assunto. Como as pessoas devem ou não devem fazer essa organização quando o assunto é móveis e plantas dentro de casa? Muitas a gente vê do lado de fora e às vezes a gente pensa assim, poxa, ficaria super bem dentro de casa. Qual o cuidado que as mulheres, principalmente, até os homens que moram sozinhos, mas têm esse carinho, né, por plantas também, como fazer essa mistura? Eu digo que eu nunca fui muito paisagista, né, mas amo paisagismo, interior principalmente, e tenho amigos paisagistas muito bons, né, botânicos, pessoas que mexem com plantas. Então, eles dizem sempre que, normalmente, as plantas morrem afogadas. Não é sem água, elas morrem afogadas pelo excesso de água. Então, tudo na vida é assim, nem muito, nem pouco. Então, uma planta, ela precisa ser adubada, ela precisa botar um pouquinho de estrume de vez em quando. Tem algumas pastilhas que vendem nessas lojas de agricultura, que é umas pastilhas que você enfia numa samambaia, enfia numa jiboia, que elas ganham vigor, é como se fosse uma alimentação para elas, né? Então, é muito fácil de se formar. Qualquer loja de agricultura, você pergunta os cuidados, ou vai numa loja que faz paisagismo, conversa com o paisagista. Essas plantas, no banheiro, na sala, onde pode ficar? Qualquer lugar. Banheiros pode ter debaixo. É muito importante a questão da luz. Às vezes tem banheiros que são muito escuros, tem salas que são muito escuras, porque a planta, ela faz uma fotossíntese, ela precisa da luz. Mas também você pode, por exemplo, de noite, você tirar algumas plantas para uma varanda, para um lugar iluminado, deixá-la um pouco fora, pelo menos umas 2 vezes por semana, deixar ela pegar vento, deixar ela pegar sol de manhã. Aí depois você, na hora de dar o toque, da arrumada, ou passar uma vassoura na casa, você recoloca as plantas no lugar. Isso não precisa ser todo dia. Muito Isso é bom. 2 vezes por semana, é suficiente. Você sabe que o nosso programa fica pequeno para tantas informações que você tem. Verdade. Mas a gente pode deixar aqui algumas dicas. Eu queria até, Aide, que a gente pudesse ter esse encontro mais vezes, para a gente estar falando sobre vários assuntos. Tem muitos assuntos interessantes para a gente falar, tanto na parte de trás da casa, na parte da frente da casa, nas salas, os sofás, os tapetes, tem tanta coisa para a gente falar, mas eu quero que você venha mais vezes para o programa. O que você daria de dicas para quem está agora assistindo o nosso programa? Final de semana já, sexta-feira, sábado, domingo. O sábado, a maioria das mulheres reservam o sábado. Eu amo o sábado para estar em casa. Quais seriam as dicas? Olha, eu vou dar 5 dicas que eu acho fundamentais, né? 5 só. Então, a primeira é que não existe decoração, não existe beleza, não existe harmonia se não tiver organização doméstica. A casa a gente arruma de dentro para fora, ou seja, a gente arruma os roupeiros, os guarda-roupa, tira o excesso de roupa que está só trazendo energia negativa, que você não usa, que não serve mais, que você não vai emagrecer para entrar nelas. Então, tirar tudo, organizar tudo, arrumar até a gaveta de um criado, é importante isso. Primeiro,
organização doméstica. Segundo, procurar encontrar o ponto de harmonia em tudo que você vai fazer. Colocar energia, né? A terceira coisa, plantas, flores. É uma florzinha do quintal, pode ser um galinho, pode ser... Outro dia eu fiz um jarro belíssimo lá em casa com flor de ipê. Eu ganhei um ipê amarelo e ele estava carregado, o ipê amarelo, aqueles cachos de flor amarela. Que lindo. Eu coloquei na água, a gente põe um pouquinho de água sanitária para evitar bicho. Botei lá, ficou assim amarelo dessa cor. E deu a maior energia na casa, boa, né? Às vezes meu marido pergunta assim, nossa, vai ter alguma coisa que você botou tanta flor hoje? Eu digo, não, hoje eu estou precisando, a casa está precisando de mais energia. Terceira, né, coisa de energia. A quarta é que nada na casa se perde. A gente tem que saber fazer uma seleção. Às vezes é um prato de parede, às vezes é uma sopeira que pode ganhar um lugar de destaque numa cômoda. Então, normalmente, nas casas mais chiques que eu possa ir decorar, eu sempre aproveito quase tudo. Eu sempre abro os armários, eu descubro coisas fantásticas guardadas. E essa necessidade que as pessoas têm de comprar, de achar que só vai ficar bonito se tiver uma coisa nova, isso é falso. Às vezes a gente tem tudo e não dá valor àquele tudo. E não sabe dar valor. Porque a gente não consegue botar aquele tudo dentro de um olhar, de um aspecto harmonioso, né? Então, e a terceira, que se você não consegue, a quinta coisa, né? Se você não consegue fazer esse trabalho, você contrata alguém que possa realizar esse trabalho, né? Eu, comumente, gosto de dar muito curso. Estou com um plano de dar um curso sobre o Clube dos Amantes do Bem Viver. Ensinar as pessoas que receberem é fundamental para trocar a energia da casa. Quando você recebe, você energiza a casa inteira. Casas precisam, como dizia Isabel Arlene, uma grande escritora, casa precisa ter alma. Ela falou em casa do espírito, casa tem que viver a vida, morte, nascimento, festa, comemoração, porque tanto a alegria como a dor, ela purifica, ela dá uma energia nova para casa, porque a gente transmuta aquilo, né? Então, é só essas 5 coisas, vocês... Maravilha, foi um prazer enorme estar com você aqui hoje, nesta sexta-feira. Te dizer que eu estava morrendo de saudade de você. Eu também. Quanto tempo. Você continua linda. E você também. Continua maravilhosa, seu programa é show. E eu fiquei, assim, muito feliz de todo o meu coração de ser convidada para vir claro, aqui e hoje. sempre. Eu quero que você esteja sempre aqui com a gente, porque eu acho que a gente ganha, quem está em casa ganha. São várias dicas. Eu acho que tem muita gente vivendo muito bem em casa, tem muita gente querendo estar em casa, querendo receber em casa, querendo fazer um momento, né, divertido em casa, com os amigos. Bom, gente, é muito. Eu gosto muito. Tira gosto, um eu gosto do meu cantinho. Um bolinho. Muito bom. Um bolo frito, um cuscuz, uma cerveja. Agora, quem não quer aprender, vai poder aprender. Vai. Pode ir lá no Instagram também da ID, né? Lá tem muitas dicas. No YouTube também, coloco, né? Tem Instagram, Facebook. Não tenho... eu não tenho ainda um canal, mas pretendo fazer um canal, porque eu acho que a melhor coisa da vida é a gente poder ajudar as pessoas a viver bem. Pois vai pro canal, porque você tem muitas boas informações e eu acredito que muita gente vai querer essas dicas que eu acho que são valiosíssimas. E tem muita gente que não sabe dar as dicas. Tem gente que até sabe, mas não é o melhor professor. Então, assim, tem muitas pessoas que acabam tendo dificuldade de absorver esse valor dos objetos, das coisas e entender que dentro de casa dá para se viver bem. Exatamente. Eu digo sempre que tem 2 coisas no tempo moderno importantíssimo. Uma é educação financeira e a outra é educação doméstica, que está faltando. Porque às vezes não se mora bem por falta de ser família. Ontem nós estávamos aqui com o Wilson dando dicas financeiras e tem dado muito certo. Quero agradecer a você, pedir para todas as mulheres acompanharem o nosso Bom Dia, porque aqui sempre tem dicas maravilhosas como a de hoje. Aide, muito obrigada por você ter vindo ao programa. Nada, e é claro que a gente vai fazer o seguinte, antes da gente ir para o ao vivo, eu quero lembrar para você que está assistindo o nosso programa que você não pode deixar de assistir o Bom Dia. E sempre ficar ligado com as matérias e também com as entrevistas que acontecem aqui no nosso programa.